Ministro Celso Sabino, como foram esses 2 dias de cúpula de líderes que antecede a COP30 em Belém? Excelente. Quais os resultados? Bom, primeiro, as expectativas em relação às instalações surpreenderam todos os visitantes, todos os participantes desses primeiros momentos da COP, que antecedem a COP, na verdade, a reunião de cúpula. As instalações estão, inclusive, melhores do que as instalações de COPs anteriores, né? As hospedagens atendendo a todos, com preços justos, a cidade com uma grande infraestrutura. E, durante os debates, nós tivemos aí um avanço muito grande. As propostas do governo brasileiro estão sendo muito bem recebidas. Os debates entre os países que preservam ainda as suas florestas tropicais têm tido uma boa... tem permeado bastante entre os países financiadores da manutenção dessas florestas. Hoje, agora há pouco, numa mesa redonda que ainda está acontecendo sobre transição energética, nós tivemos um avanço muito importante, onde alguns países de regiões que têm esse, vamos chamar assim, esse papel no momento de custear a manutenção das florestas, a preservação e, inclusive, o reflorestamento em algumas áreas, foi muito positivo. Daqui a pouco o presidente, mais tarde, deve dar uma entrevista coletiva com um apanhado do dia de ontem e também do dia de hoje, mas eu vou aqui antecipar para você que os resultados são muito animadores. O turismo na Amazônia ainda é pequeno se comparado com outras regiões. Por quê? Bom, a gente tem investido muito, desde o início do governo do presidente Lula 3 agora, na promoção turística dos destinos dessa região. E a gente cresceu muito. A cidade de Belém, por exemplo, onde está aqui acontecendo a COP, no ano passado, não era COP, teve um crescimento de 50% no turismo em relação ao ano imediatamente anterior. Nossa perspectiva é que esse ano, no Pará inteiro, a gente tenha um crescimento de 100% no turismo em relação ao ano anterior. Isso tem crescido bastante com os esforços do governo do Brasil, os esforços da equipe do presidente Lula. Nós estamos fomentando grandes eventos, como, por exemplo, o Festival de Parintins, no Amazonas, tem recebido apoio direto do governo do Brasil através do Ministério do Turismo. A gente tem investido também em infraestrutura turística em toda a região norte do país, na região da Amazônia Legal especialmente. E a gente está vivendo hoje novos momentos no turismo, né? Todos aqueles paradigmas do passado foram quebrados, linhas históricas que não eram ultrapassadas foram ultrapassadas. O Brasil, por exemplo, em meados do mês de setembro agora de 2025, passou da marca de 7 milhões de turistas estrangeiros, por exemplo, que nunca havia sido alcançado. Temos uma perspectiva de encerrar o ano de 2025 com 10 milhões de turistas estrangeiros, colocando o Brasil como a 4ª potência das Américas no turismo, ficando atrás apenas de Estados Unidos, Canadá e México. Então a gente tem evoluído bastante, com muito trabalho, com promoção, com execução de obras de infraestrutura turística, com qualificação profissional. Criamos a Escola Nacional do Turismo, criamos programas como Conheça o Brasil Voando, que tem batido todos os recordes também na aviação civil. No ano passado foram mais de 118 milhões de passagens aéreas voadas dentro do Brasil. Sem dúvida nenhuma, os números estão aí para mostrar, estamos vivendo um novo momento no turismo aqui no nosso país. Aqui é uma discussão da ONU sobre clima. A ONU também discute turismo. Em que isso pode aumentar o turismo no Brasil ou em outros locais? Inclusive agora dia 18, durante a COP, será o dia do turismo na COP. Nós vamos estar aqui recebendo o secretário-geral da ONU Turismo, vamos estar recebendo ministros de turismo de várias partes do mundo. O turismo ele tem um papel essencial na manutenção de florestas, na preservação de mananciais de água. Nós estamos trabalhando, inclusive, vou falar aqui em primeira mão para você, nós está tendo nesse momento uma reunião em Riad, na Arábia Saudita, da Organização das Nações Unidas para o Turismo, onde há poucas horas atrás o Brasil acabou de ser eleito como presidente de um comitê que foi criado para tratar sobre turismo e sustentabilidade. Então, o turismo ele tem esse papel e nós acreditamos que para preservar florestas, para preservar o meio ambiente, nós temos que garantir desenvolvimento para as populações que vivem nessas florestas e nesse meio ambiente que a gente quer preservar. E uma das formas, que nós entendemos que inclusive é uma das melhores formas de garantir esse desenvolvimento de forma sustentável, solidária e responsável, é com a utilização de um ecoturismo que
olhe para quem vive na floresta, garanta desenvolvimento para que essas pessoas percebam que a floresta em pé rende mais a elas do que a floresta no chão. Voltando à situação aqui de Belém, os preços subiram muito em determinado momento. O senhor acha que isso atrapalhou de alguma maneira a organização da COP? Essa COP está sendo marcada pela grande participação de delegações internacionais. Talvez seja uma das COPs mais participativas e mais inclusivas que a Organização das Nações Unidas já realizaram. Tem números sobre isso? Nós tivemos, alguns meses atrás, alguns anúncios que foram pensados da internet com algumas hospedagens com preço muito fora da realidade, muito acima do mercado. Mas isso não era a regra geral, como eu falei em diversas oportunidades que tive. O fato é que nós temos muitos leitos disponíveis, os hotéis estão funcionando a pleno vapor e o rodízio dos hóspedes tem garantido com que todos que venham para a COP tenham acomodações dignas, acomodações confortáveis, muita hospitalidade e preços justos. Um outro problema pode ser a ociosidade. Vai ter ociosidade na COP por causa de falta de reserva ou cancelamento? Não, a nossa expectativa é que em torno de 50, 60 mil pessoas venham participar dessa COP, mas não no mesmo dia. Então, como falei há pouco, no dia 18 nós vamos ter uma discussão mais voltada para o turismo sustentável, para o turismo resiliente. E nos outros dias, hoje nós estamos falando sobre transição energética. Então, como em todas as outras COPs, acontece um rodízio de participantes. Tem pessoas que vêm para participar de certo período, tem pessoas que vão embora em outro período. Então, a nossa perspectiva é de que o máximo de pessoas que a gente tenha que acomodar aqui na cidade de Belém, no mesmo dia, seja em torno de 30 a 35 mil pessoas, e nós estamos com leite suficiente para atender a todos. Voos aqui em Belém e em outras áreas do Brasil, é uma coisa que tem que mudar, tem que aumentar a oferta na sua avaliação ou não? No ano passado nós crescemos 18% nas ofertas de assentos disponíveis na aviação civil brasileira, e esse ano nós estamos com a perspectiva de final do ano com 14% de incremento na quantidade de assentos disponíveis. Estamos trazendo mais aviões para as empresas que já atuam aqui, estamos trazendo novas empresas, ampliamos as novas rotas internacionais. Isso tem nos possibilitado também trazer mais turistas estrangeiros para o Brasil. As empresas aéreas cogitam, pensam, querem cobrar bagagem de mão. Isso é uma coisa que vai se dar em algum dia? Eu tomei conhecimento de que existia uma possibilidade de que as empresas oferecessem uma tarifa muito mais, tipo uma extra promo, por exemplo, não sei como é o nome técnico, mas seria uma tarifa bem mais barata para aquele passageiro que viajasse apenas com uma mochila. Mas esse assunto ainda está muito verde para ser discutido. Eu acredito que a gente deva abrir um debate na sociedade, ouvir os consumidores, ouvir as empresas, ouvir os operadores do turismo de uma forma geral, que apesar de que essa legislação, aliás, essa permissão já seja regulada pelo mercado em outros países, não é porque funciona em outros países que pode funcionar no Brasil. Então, acredito que isso está muito imaturo ainda para ser discutido e, por enquanto, vai funcionar as regras da aviação civil como são hoje. Ministro, caminhando para o encerramento, falando de política, o seu partido União Brasil adiou a reunião em que analisaria a sua expulsão do partido por participar do governo Lula. O que o senhor espera que se dê agora? Marcaram para o dia da abertura da COP aqui oficialmente. Justamente no horário que vai ser inaugurada a Green Zone. Por que fizeram isso? Enfim, você está acompanhando os esforços que a gente tem feito aqui para a realização dessa COP, o empenho de toda a equipe do governo do presidente Lula, desse ministro do Turismo pessoalmente, a resolução de ações relacionadas à hospedagem, à qualificação profissional, a sinalização bilíngue em toda a cidade, pontos que a gente já instalamos vários pontos de informação turística, infozones em toda a região aqui da cidade de Belém. O projeto está na fase final, daqui a acho que 12, 13 dias encerra a COP. Seria muita irresponsabilidade minha ou de qualquer pessoa promover a descontinuidade de um serviço que vinha sendo feito com muita dedicação e com muito empenho. Eu não faria isso em nenhum grande evento. Esse é o maior evento diplomático do planeta e não faria isso em nenhum outro estado, nenhuma outra cidade, sobretudo com a COP, com o estado do Pará e com a cidade de Belém, de onde eu sou natural, inclusive. Penso que as questões eleitorais, políticas, ideológicas devem ser deixadas
para o debate eleitoral, político e ideológico. Esse é um momento, todos nós nos darmos as mãos. Penso que, inclusive, o partido ao qual eu sou filiado, União Brasil, deveria, acho que, pegar esse case de sucesso que a gente está trazendo para o turismo do Brasil, batendo todas as marcas, todos os recordes, e se assenhorar disso, né? Não o contrário. Mas eu estou fazendo a minha defesa com muita serenidade, com muita tranquilidade, e vamos ver o que a cúpula do partido vai decidir. O senhor pretende ficar no governo até quando? Bom, agora eu fiquei no governo diante desse ultimato que recebi por conta da realização da COP e de alguns projetos que nós estamos em fase final de conclusão. No ano que vem, eu tenho um desafio que foi lançado pelo meu grupo aqui no estado do Pará, de ser candidato a senador da República pelo estado do Pará. Então, esse projeto deverá fazer com que eu saia do ministério, em virtude até das regras eleitorais, para poder disputar as eleições. Mas nesse momento agora, eu particularmente não estou com foco nas eleições do ano que vem, não estou com foco em decisão de escolha partidária, até porque a gente tem um prazo para que isso seja feito. O nosso foco hoje aqui é que tudo aconteça nos próximos dias da forma como está acontecendo, o que aconteceu ontem, da forma como está acontecendo hoje, entregar essa COP da forma como nós nos propusemos a entregar e finalizar os projetos que a gente tem em andamento no Ministério do Turismo e, no momento certo, falar de partido, falar de política eleitoral e definir esse posicionamento. Uma coisa é certa, eu vou estar ao lado do presidente Lula no ano que vem, com toda certeza, porque acredito que esse é o melhor projeto para o país. Ministro Celso Sabino, muito obrigado por essa entrevista ao Poder 360. Obrigado também pela oportunidade.